Amém, glória a Deus. Na bem da verdade, né? Boa noite, a paz do Senhor. Pode se assentar, gente. A bem da verdade, eu conheci Jairo, eu era jovem, ainda menino, fazendo meu primeiro seminário nas Assembleias de Deus. Ele já está fazendo pós-graduação, né? Poucas pessoas entenderam. Porque eu agora no dia 22 eu fiz mais de 19 anos, né? Dia 22 agora eu fiz mais de 19, né? Então, ele é um pouquinho mais vivido do que eu, né? Brincadeira, né? Eu conheci, eu posso dizer, esse menino, né? Já era um pastor com já algum tempo de rodagem. Nós temos o privilégio de ser pastor fundador do Desafio Jovem Eliasibe. Nós fizemos a fundação, ela aconteceu em 93. Nós temos hoje, legalmente falando, isso, 32 anos, 33 anos de atuação na área de recuperação de pessoas com os mais variados desvios social, tá? Nós temos a igreja, a Comunidade de Deus Restaura. Ela foi criada porque o pessoal terminava o estágio, vinha para a reserção, tinha discriminação. Por quê? Porque qualquer coisa que você pensar, então eles tinham que passar por um novo processo, depois ainda de, às vezes, lá ficar 9 meses, 1 ano conosco, mas ainda havia muitas pessoas céticas com essa questão, isso da recuperação, tem cura, isso e tal, né? Então eles acabavam sofrendo com a reserção. Então nós achamos aí por bem, oramos a Deus, o Senhor nos direcionou a iniciar uma igreja, entendeu, mais voltada aos codependentes e os ex-dependentes. Então eles saíam, eles tinham liberdade de ir para a igreja que quisessem, porém nós tínhamos também uma porta agora para que eles pudessem também junto conosco adorar o Senhor. E agora há 5 anos nós estamos com a nossa escola confessional. A escola Cedro é uma escola com princípios cristãos. Nós estamos lá hoje com 16 alunos, né? Nós iniciamos o trabalho no melhor momento dos últimos anos, dentro da pandemia. Acabamos de alugar, meses depois a pandemia começou. Então nós tivemos que pagar alguns meses fechada, a escola fechada. Mas quando Deus nos direciona, Deus garante o sucesso. Opa, olha, irmã, não tem uma cadeira almofadada para a irmã? Ela entendeu tudo. Você não quer sentar mais aqui na frente? Porque você anima o pregador. Quando nós temos uma direção de Deus, Deus dá a provisão para a nossa vida. Não importa o momento que eu e você possa estar vivendo. Se Deus direcionou para você fazer, pode ficar tranquilo, Deus dá a provisão para que tudo aconteça. Sou casado com a mulher mais linda do mundo, de descendência italiana e alemã, olhos verdes. Bom, só de você me ver de onde você está vendo, já vê que eu sou bonito. Pareço um artista de Hollywood, não vou falar o nome dele. Quem assiste televisão conhece o Martin Lawrence, né? Então ele parece comigo, eu não pareço com ele, eu sou mais velho que ele. Então com certeza a mãe e o pai devem estar inspirados, né, na minha figura. Então se a distância você, poxa, bonito. Se você se aproximar, você vai ver que eu sou cheiroso. Entendeu? E se você tiver intimidade comigo, conversar comigo, você vai falar, olha, bonito, cheiroso e charmoso. Eu sou humilde, né? Eu sou um cara bastante humilde. Sou casado com a pastora Isabel há 42 anos. Esse ano nós vamos fazer 43 anos de casados, né? Temos uma filha de 41 anos. Temos uma adotiva, que é a Leila. E temos também o Rodolfo, que tem 37 anos. Tenho 3 netos. Rodolfo Gabriel, o RG, ele é um menino de 14 anos, de 1,80 m quase já de altura, enorme o cara. Isso tem tudo a ver com o voo, de beleza e tudo que eu falei aqui um pouco mais. Isso. Depois eu tenho o RC, que é o Juan Cainan, tá certo? E eu tenho também o VD, que é o Vinícius Daniel, tá certo? E ali tem um degradê e escadinha. Como assim? Isso? É um escurinho, um mais moreninho e um branquinho, né? Então nós estamos ali numa congregação ali em casa maravilhosa. Tenho 2 genros que são presentes de Deus e tenho uma nora que é uma princesa do Senhor,
para estar ao lado do meu filho e dos meus netos, ok? Como o Sandro já falou, nós temos aí, né, eu também já enfatizei, essas 3 instituições que nós dirigimos. Hoje me acompanha meu sobrinho, o Rodrigo, dá uma cena aí, entendeu? Qualquer coincidência mera. O Márcio, também um obreiro da igreja, e o Marcelo, que é meu cunhado, né, casado com a minha irmã caçula. Foi uma bobeira que nós demos lá, o cara se infiltrou. Mas tudo bem, vamos ficar por aqui. Quando o Sandro me convidou, já há muito tempo, era para eu já ter vindo aqui. Ele já me convidou algumas vezes, como ele mesmo disse. Nós nos conhecemos aí aproximadamente, era a década de 90, mais ou menos, quando nós estávamos fazendo um seminário na Estiadec, 95, 96, 97, por aí, não passa disso, né? Então nós nos conhecemos lá, fizemos o estágio lá primeiro, né? Ele tomou o caminho dele, eu tomei o meu, né? Eu sou de raiz batista, e nós estávamos lá na Assembleia de Deus, eu estava envolvido lá na Assembleia de Deus, eu sempre gostei do reteté, né? Então, como eu era de uma igreja um pouco mais conservadora, eu gostava de andar com os assembleanos, né? Porque é diferente, né? E acabei fazendo o primeiro estágio do seminário lá, e depois também, né, segui o meu caminho, já tínhamos o Desafio Jovem, as coisas foram acontecendo, e agora, recente, né? Há pouco tempo atrás, nós nos reencontramos, conversamos, né? Alguns anos, e estamos aí, volta e meia batendo um papo. Esses dias nós almoçamos juntos, né? Que almoço, eu vou falar, viu? O pastor de vocês tem um bom gosto, maravilhoso. Me levou num lugar para comer uma refeição top das galáxias. Pode convidar mais vezes, a minha agenda está aberta para, né? Crente não come, não fuma, não sei aqui, não bebe, mas não fuma, não bebe, mas come para caramba. Faz sentido para alguém aqui? Como tem gente mentirosa aqui na tua igreja, não levantou a mão, mas se convidar para uma festa, você vai ver que o negócio é sério, né? Bom, quando ele me convidou, ele falou que vocês estão, né, numa campanha regular, as quartas proféticas, né? Isso, toda quarta é uma quarta profética, e vocês estão com esse tema agora, palavras que curam. Eu fiquei constrangido, porque eu comecei a orar, e tudo que vinha na minha cabeça dava certo. Eu falei, e agora? O que eu vou pregar? Aí eu chego aqui e pego um ministério de louvor desse. Gente, vamos aplaudir o Senhor, vamos embora. Acabou o culto, vamos embora. Se você pegar cada louvor que foi ministrado aqui, é uma palavra de cura, sim ou não? Faz sentido ou não? Nós temos que, sabe, eu sou uma pessoa que eu fico assim muito ligado, entendeu? Eu fico muito ligado na letra dos louvores. Essa coisa do som, isso não me empolga muito não, mas eu gosto de letra, eu gosto de coisas que mexem com o meu coração, e algo que eu vou pensando, eu vou ali, sabe, isso é para mim, vou pegar, tem mais 2 lá, rebeldes, vocês nem falaram comigo, mano. O Alisson deu a cena aí, meu segurança número 1, fica em pé para o Sandro ver que a parada é outra, olha lá, olha o tamanho do menino, torcida jovem do Corinthians. Então, entendeu? Se eu for bem ou mal, só fala que eu fui bem, porque senão você conversa com o Alisson. E temos lá também o Rian, que é meu sobrinho, né? Deu uma cena aí, está lá também o Rian. É uma bênção, uma honra poder ter vocês aí me acompanhando. Então, quando eu comecei a me preparar, a orar para esse momento, eu fiquei assim, gente, tudo que eu pensar faz sentido. Peguei versículo, peguei coisas assim, falei, meu Deus, tudo isso daqui, a palavra de Deus, ela é curativa. Palavra de Deus. Aí quando me veio no coração, ele falou assim, é o encerramento da nossa campanha. Eu falei, eu preciso trazer algo que venha colar tudo aquilo que foi ministrado, que eu nem sei o que é, mas eu quero trazer algo para mim e para a tua vida. Eu quero trazer aqui algo para a minha e a tua vida, e vai mudar a história da minha e da tua vida. Faz sentido para alguém aqui? Você veio aqui, qual é a tua expectativa? Pergunte aí para as pessoas à tua volta, qual é a tua expectativa para você estar aqui? Porque hoje, né, nós estamos muito protocolar. Por que você vai no culto, vou na igreja? Eu vou para que o pastor não ligue para mim para saber por que eu não fui. Eu não sei aqui, mas lá no Bonfim, lá no Chapadão, onde nós temos a nossa igreja, o pessoal vai. Os melhores cultos nossos são de terça-feira, que é a terça pop, palavra, oração e poder.
O pessoal vai para a igreja, por quê? Porque eu sei que ali vai sair uma querela de Deus para mim, vai sair alguma coisa. Então lota. A igreja, o melhor culto nosso é na terça-feira. É o culto de oração, tradicionalmente falando, mas é aquele culto mesmo da busca pelo Espírito Santo, a busca. Nós estamos vivendo um ano da experiência com Deus. E Deus tem falado isso comigo. Hoje nós estamos vivendo um cristianismo, entendeu? Que não tem contundência porque nós não temos experiência. Vou repetir, um cristianismo que não tem contundência porque não tem experiência. Se perguntar qual é a tua experiência que você tem com Deus, entendeu? O que é que você pode dizer assim, que foi uma teofania, uma manifestação de Deus na tua vida que marcou você? Porque eu quero dizer uma coisa, quem tem experiência com Deus não volta para trás. Não volta atrás. Então eu quero trazer aqui uma abordagem sobre eu e você, nós precisamos fazer da nossa vida sentido em tudo. Então quando eu começo a pensar, eu penso assim, tudo, diga tudo. Alguém não jantou ainda? Tem cantina aqui depois do culto? Não tem? Nós vamos ter que pensar em alguma coisa no lanche, na entrada, sabe? Dar uma coisa assim, sustante para o pessoal. Vamos lá, tudo. Você é profeta e profetiza. Diga, tudo tem propósito. Quando nós começamos, nós temos uma vida, e onde nós olhamos para a nossa vida e prismamos a nossa vida, em que tudo que acontece comigo tem um propósito. Nada é por acaso, é tudo por Deus na minha e na tua vida. Profetiza isso, nada é por acaso. Diga. Tudo é propósito de Deus para a minha vida. Você pode aplaudir o Senhor? Tudo é propósito de Deus. A vida começa a fazer outro sentido. Quando nós entendemos isso, a vida muda todo o aspecto da vida. Nós vamos entender alegria, tristeza, nós vamos entender tudo. Nós temos um casamento com Deus, nós temos uma aliança com Deus. Nós precisamos, entendeu, ter esta convicção. E o texto bíblico que eu quero ler com vocês é Eclesiastes, o capítulo de número 3 e o versículo do número 1 a 8. Nós vamos ver aqui, é isso, o sábio Salomão nos dando aqui uma lição, para que eu e você entendamos, tudo tem um propósito. Quantos acreditam aqui que Deus tem um propósito na tua vida? Levante a mão, deixa eu ver. Eu pensei que eu houvesse entrado num auditório errado. Quantos aqui Deus tem um propósito? Você sabe que Deus tem um propósito. Você sabe que você está aqui hoje à noite, é porque Deus tem um propósito com a tua vinda aqui hoje à noite? Nós não estamos aqui, compreendeu? Eu não vim aqui hoje à noite para ser simpático com um amigo. Não, eu vim aqui porque Deus está aqui. Deus tem algo para mim e para você. Diga isso para as pessoas à tua volta, profetize. Diga, estamos aqui porque Deus tem algo para mim, para você, para você, para você, para você, para você, para você, para todos nós que aqui estamos. Deus tem um propósito. Não faz sentido nós estarmos aqui se não for porque Deus tem um propósito. Deus tem algo para mim aqui esta noite. Eu preciso vir com essa expectativa para a igreja, sabendo, Deus tem um propósito, e eu preciso ficar ligado. Por quê? Porque, com certeza, Deus já está falando, vai falar e continuará falando comigo e com você, em nome de Jesus. Eclesiastes, capítulo 3, do 1 ao 8, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. 2 pontos. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Já viu um adágio assim, que a única certeza da vida é a morte? Aí está na Bíblia. Percebe? A única certeza que a vida pode trazer para mim e para você é a morte. Ah, pastor, mas eu estou me preparando para casar, mas pode até não casar. Pastor, eu estou me preparando para a viagem dos sonhos. Pode não fazer. Percebe? Nós temos que entender que nós precisamos estar preparados para o que der e vier. Por quê? Porque tudo tem um propósito. E ele já começa dizendo que há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se
plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Meu Deus, eu acho que uma das maiores dificuldades é isso, né? A gente sabe aprender a se calar. Se alguém aqui tem facilidade para se calar, por favor, depois entre em contato comigo. Eu preciso, sabe, de uma apostila, sabe, um curso, um treinamento. Entendeu? Eu não sei aqui, mas na nossa igreja as pessoas falam demais, inclusive o pastor. Então eu preciso desse treinamento. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Como eu sempre digo lá na nossa comunidade, na nossa igreja, eu ultimamente tenho lido os textos bíblicos e me parece assim, não precisa falar mais nada. Podemos ir embora. Por quê? Porque ele fala por si. Não precisava aqui agora uma prédica para, olha, vamos fazer uma mensagem aqui expositiva, uma mensagem textual, uma mensagem. Não precisa. Por quê? Porque o texto aqui, se nós pararmos ponto a ponto aqui, versículo por versículo, ele está narrando os acontecimentos da vida. Sim ou não? Tem tempo que a gente não, parece assim, meu Deus, Deus, Ele resolveu aplanar meu caminho. Parece que tudo que você faz, tudo que você põe a mão, dá certo. Sim ou não? Mas tem tempo também que eu vou falar para vocês. Parece que o diabo tem uma luneta e ele fica mirando só a minha vida. Eu nunca vi esse capiroto velho, se ele não tem outra coisa para fazer. Quem já passou por um processo desse? Falar, o diabo não tem outra coisa para fazer, senão ficar mirando a minha vida. Nada dá certo. Compreendeu? Nada na nossa vida dá certo. É o tempo. Compreendeu? Há um tempo, há um estágio. E eu quero dizer uma coisa, vou perguntar de novo. Quantos aqui creem que Deus tem um propósito na sua vida? Só vive o propósito quem suporta o processo. Opa, nossa, eu estou sentindo aqui um pessoal que, poxa, podia sentar mais para frente. Por quê? Porque nós queremos sempre a parte A das coisas. Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na tua vida. Ele quer fazer coisas maravilhosas na tua vida. Mas para que Ele faça, tem um processo. E o problema nosso é suportar o processo. Nós queremos o propósito, sabemos do propósito, mas nós sucumbimos quando Deus inicia o processo. Eu quero dizer, a partir de hoje, Deus está dando, tanto para mim como para você, compreendeu? A capacidade para suportar o processo. Quando nós olhamos para a nossa vida, se nós, olha, eu quero uma palavra de cura, entendeu? Lembre-se sempre disso, não importa o que você esteja vivendo, quem sabe seja o momento do riso, mas também possa ser o momento de dor, suporta o processo, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode aplaudir a Jesus, nós temos que saber, Deus tem a alegria, quanto maior o processo, mais difícil. Pastor, mas olha, o que Deus tem falado comigo é muito grande, pastor, sabe? O propósito que Deus tem com a minha vida é muito grande. Posso saber que o processo também não vai ser fácil. Deus nunca vai chamar gente desocupada. Deus não chama pessoas que não têm a disposição. Sabe por que você está aqui? Porque você tem disposição, você tem compromisso com Deus. Você não tem compromisso só com o pastor, com a igreja, não com o ministério. Você tem um compromisso com Deus. E Deus, Ele se agrada daqueles que têm compromisso com Ele. Então, nós precisamos aqui entender pelo menos uma coisa. Na Bíblia, propósito significa a razão pela qual Deus criou cada pessoa. Vou repetir. Na Bíblia, propósito significa a razão pela qual Deus criou
a pessoa. Deus, Ele não faz nada por acaso. Eu resolvi fazer o Valdomiro, entendeu? Eu não tinha outra coisa para fazer, eu vou fazer esse negão aí. Gente, alguém que faz alguma coisa aqui sem sentido, o que você está fazendo? Eu estou carpindo aqui por carpir, não tinha outra coisa para fazer. Entendeu? Não faz sentido, você precisa ir a um psiquiatra. Se você faz coisas que não têm sentido, você tem problema mental. Compreendeu? Todos nós precisamos entender que tudo na vida tem um propósito. Agora, olhe para essa pessoa que está ao teu lado. Faça um elogio para ela, porque é uma verdade. Não tem ninguém igual a você. Pode ser parecido. Eu falei do Martin Lawrence. Ele parece comigo, igual não é. Não há ninguém igual a você. Deus escolheu você e fez você. E não mais ninguém. A forma foi destruída. Porque não tem ninguém igual a você. E eu quero dizer uma coisa. Ninguém pode realizar o propósito que Deus tem na minha e na tua vida, compreendeu? Porque Deus escolheu eu e você. Você não foi escolhido no ventre da mãe, não. Você foi escolhido na eternidade, quando não existia nada ainda. Deus já conhecia você, já nos conhecia. Ele sabia que nós íamos viver nesse século, entendeu? Nesse presente momento. Amém? Então nós precisamos, eu gostaria que você anotasse isso. Na Bíblia, propósito significa a razão pela qual Deus criou a pessoa, me criou. Você tem que colocar aí como propriedade. Eu fui criado. E o que motiva as ações e as decisões das pessoas. Isso deveria ser o motivador. Entendeu? Para tudo na nossa vida. Qual é o propósito? Você já pensou que você está trabalhando numa empresa e tem um propósito de Deus para a empresa que você está trabalhando? Eu pergunto, você sabia disso? Você passou na faculdade, você acha que é bom pra caramba, e mas não é tão bom, compreendeu? Se Deus não tivesse um propósito, você não entraria lá. Eu conheço pessoas que já prestou vestibular várias vezes. Agora, um amigo, o cara é super inteligente, foi prestar uma OAB, ele falou, não, passo com a mão nas costas. Pergunta se ele passou. Não. Por quê? Eu entendo que não era tempo, não é propósito. Aí, tá vendo? Tudo tem o seu tempo. Diga, tudo tem o seu tempo. Nós temos que entender. O meu tempo é o Cronos. O tempo de Deus, Kairos. Deus não se adequa ao meu e o teu tempo. Ei, você não entendeu ainda? Deus não se adequa ao meu e o teu tempo. Deus quer que eu e você nos adequemos ao tempo dEle, no propósito dEle. Amém? Então eu quero aqui trazer aqui uma abordagem, é isso, para nós entendermos aqui pelo menos duas citações que eu quero fazer, para que nós comecemos a ter uma vida que em tudo que acontecer, não importa, entendeu? Você possa pedir a Deus, Senhor, qual é o propósito? Porque às vezes nós ficamos pensando assim, qual é o propósito da morte? Ninguém gosta, ninguém quer falar disso, não acha legal. Mas é uma certeza, você vai também. Entendeu? Assim como eu vou. E nós temos que ter preparado. Por quê? Porque tudo isso tem um propósito. E a morte para mim, para você, para nós cristãos, é nos aproximar de Deus eternamente. Então nós não temos que temer. Nós não tem nada, compreendeu? Na minha e na tua vida que não possa ser curado. A palavra de Deus, ela tem um poder curador. Por isso que eu e você precisamos estar sensíveis aos propósitos de Deus. Propósito é o combustível para a vida cristã, ou deveria ser. O que é que motiva eu e você a levantar de manhã? Pastor, é porque eu tenho que pagar minhas contas, os boletos vão chegar. Irmão, irmã, me ajuda aí. Isso é um propósito na vida de um cristão? O propósito para você se levantar, compreendeu? No dia de hoje, estar aqui hoje à noite, é porque Deus quer falar comigo e com você. Deus quer se revelar a minha e a tua vida. Nós precisamos amanhecer, compreendeu? Amanhecer e olhar e dizer, bom dia Espírito Santo. Bom dia Pai. Bom dia Jesus. E pedir, Deus, me guia nos teus propósitos. Hoje nós tivemos uma reunião com alguns líderes lá da igreja, e eu falava sobre isso com eles. Nós estamos assim numa situação, vivendo hoje, dias que às vezes não dá tempo de falar com Deus. A gente acordou atrasado, entendeu? Nós temos outros compromissos. E aí nós deixamos a nossa vida devocional para um segundo plano. E aí nós vem para a igreja, né?
Eu adoro Deus, eu quero é Deus, e aquela coisa toda. Aí eu fico pensando assim, que lugar Deus tem ocupado na minha vida para que eu viva o propósito que Ele tem para mim? Nós estamos saindo daqui pensando, refletindo sobre isso, entendeu? Então Deus precisa ocupar o primeiro plano, porque há coisas que eu e você só estamos passando, estamos sofrendo, e não sabemos por que estamos sofrendo, porque nós não sabemos o propósito que Deus tem para isso. Nós precisamos lembrar que o apóstolo Paulo diz, tudo, e tudo é tudo mesmo em qualquer idioma, tá, gente? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém que ama a Deus aqui? Tem alguém aqui que ama a Deus? Podia acabar o sermão aqui. Aconteça o que acontecer na minha e na tua vida, tem um propósito, porque nós amamos a Deus. E se nós amamos a Deus, nós podemos estar vivendo momentos adversos, mas há um propósito. Por quê? Porque você já imaginou? Eu sempre gosto de falar um pouquinho do Jó, porque quando a gente fala assim de uma vida moldada e uma vida experimentada em Deus, é o Jó. Eu não sei vocês, mas eu acho o Jó sensacional, espetacular. Primeiro capítulo, Deus disse assim, viste o meu servo Jó, justo, íntegro, reto e desviava-se do mal. Eu teve uma época que eu comecei a pensar assim, será que é bom ser amigo de Deus íntimo? Porque você acha que Deus ia pegar qualquer um para passar pelo processo de Jó? Eu quero dizer uma coisa, você está passando um processo de fogo. Há algumas pessoas aqui que, olha, eu só não sucumbi, pastor, porque eu sei o propósito que Deus tem na minha vida, mas não está fácil. Aguenta firme. Por quê? Porque nunca, ouça o que eu estou falando, nunca o processo é maior do que o propósito. Você pode aplaudir o Senhor, há um grande propósito de Deus para mim e para a tua vida. E o inimigo tenta sempre nos enganar, entendeu? Sempre tentar nos ludibriar. É aquele negócio assim, quem aqui já trocou o certo pelo duvidoso? Quem já trocou o certo pelo duvidoso? Ou já pensou fazer isso, né? Olha só como que é uma sutileza aí maligna. Trocar o certo pelo duvidoso é possível? É possível? Não. Fala, não. Porque quem troca o certo, troca pelo errado. O engano do inimigo é que, não é bem assim. Essa é velha. Isso aí pegou Eva. Entendeu? Olha para a pessoa que está falando, vai querer deixar pegar você também nessa? Percebe? Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que entender, o propósito é certo, a obra é certa, a pessoa é certa, é o Deus certo, já deu certo, em nome de Jesus. Quando nós sabemos que o propósito, em tudo tem um propósito, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Então vejamos como tudo tem um propósito. Primeiro, uma vida sem propósito não tem sentido. Qual é o sentido da vida para você? Você não tem propósito nenhum. Eu não quero casar, pastor. Eu não quero viajar, pastor. Eu não quero... O que você está fazendo vivendo, miserável? Compreendeu? A pessoa não tem, sabe? Não tem um projeto, não tem um sonho, não tem ideais na vida. Entendeu? Está comprovado cientificamente que quem não sonha, não tem... nós vimos aí há pouco tempo, foi o Bill Gates. Ele fracionou. Ele era o homem mais rico do mundo, ele fracionou tudo para começar a ter sonhos, porque ele passou por um terapeuta e falou, você alcançou tudo, você pode tudo, entendeu? Você não tem mais sonhos, você não tem... Ele pegou e fracionou o que ele tinha para começar a sonhar, pensar em conquistar. Então nós precisamos entender uma coisa hoje à noite, eu e você, nós temos que sair daqui, compreendeu? E começar a ver sentido em tudo. Eu tropecei, não tem sentido, lógico que faz sentido. Entendeu? Você tem que pensar por que você tropeçou ali. Percebe? Porque a gente acha assim, tudo é coincidência, tropeçar, todo mundo tropeça. Não, não é bem assim. Ninguém, sabe, a maioria das pessoas não tropeça no mesmo lugar. Tudo tem um propósito para você descer no ponto errado. Entendeu? Tudo tem um propósito por teu carro ter quebrado ali. Mas você fala, mas meu carro é novo. Meu carro é novo. Como é que foi parar aqui? Para você ver o propósito de Deus. Nós precisamos ser mais sensíveis. Tudo na nossa vida precisa começar a fazer sentido.
Sabe? Porque tem coisas que acontecem que são inusitadas. E a gente fica pensando assim, não, a minha e a tua vida está na mão de Deus. A minha e a tua vida está na mão de Deus. Então tudo que acontece comigo e com você tem um propósito. Seja ele, entendeu, o acontecimento bom ou ruim, tem um propósito. Porém, quando você vive dentro do propósito do Senhor, todas as coisas em sua volta passarão a fazer sentido. Tudo faz sentido na tua volta. Entendeu? Tudo. Ah, por que eu saí dessa empresa? Eu me lembro de um livro que eu li, uma biografia que eu li, de um dos diretores da Ford. Ele estava numa situação assim na Ford, maravilhosa, um vice-presidente, né, um CEO, vice-presidente. Ele estava assim na boa. E de repente, do nada, mandaram embora, demitiram ele. Ele ficou, entendeu? Cristão. Ele ficou sem saber. Ele foi orar e descansou o coração dele. Passado um tempo, a Chrysler chama o cara. A Chrysler está falindo naquele tempo. Ele diz, Deus, ele vai orar. Agora estão me chamando para presidir a Chrysler. Eu acabei de sair agora no ápice da Ford. E o Senhor me coloca agora para entrar numa empresa falida. Ele foi orar e Deus falou, aceita o convite. O coração dele sentiu paz, ele aceitou o convite. Para encurtar a história, em um ano, a Chrysler estava vivendo um déficit de bilhões de dólares. Em um ano, ele reverteu a história da Chrysler, que até hoje está, entendeu, fabricando carros. Sabe qual foi o segredo que Deus deu para ele? A Chrysler só fazia limousines, só carro de luxo na América. Tanto que aqui no Brasil a gente quase não vê. Quem já viu o carro da Chrysler aqui no Brasil? Olha lá, levanta a mão bem alto, porque lá só tem 2, 3. Tem gente até com dúvida, levantou mais ou menos a mão. Pra você ter uma ideia, que são carros pouco conhecidos aqui. Por quê? Porque é elite. Quem vai usar limousine aqui, se dependendo do bairro que entrar, ele não vira. Ele não faz curva, você entrar, sabe, na comunidade, né? A gente não tem favela aqui em Campinas, a gente tem comunidades, né? Então, dependendo da comunidade, o carro não faz curva. Não dá para andar aqui nem no centro de Campinas, em alguns lugares. Então, é nos países desenvolvidos que tem isso. Sabe o que Deus falou para ele? Faça carros populares. Ele mudou a história desta empresa. Por quê? Porque Deus deu a revelação para ele. Eu quero dizer uma coisa, sabe o que eu quero dizer com essa história? É que Deus que abre porta, fecha a porta. Mas o Deus que fecha a porta, abre portas. Às vezes nós não entendemos. Nós não entendemos. Por que Deus? É porque Deus não quer eu e você na zona de conforto. Vou repetir. Deus não quer os seus filhos em zona de conforto. Não faz sentido a vida de um cristão. Não, estou tranquilo, sossegado, estou com o carimbo, o meu passaporte está certo para o céu, eu estou de boa na nave. Ah, é? Que interessante. Não te causa crise o que nós temos visto no nosso país? Não, longe de mim política, mas a bandeira, a camisa do Brasil vai ficar vermelha e você está... Um timinho sem vergonha com a camisa sem vergonha também. Agora, vai piorar a coisa. Vocês estão entendendo, gente? Nós precisamos parar com isso. A Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Há um propósito para o processo que eu e você estamos vivendo como cidadão brasileiro. Nós temos que entender isso. Será que não é para a gente orar um pouco mais? Será que não é para a gente interceder um pouco mais pela nação, orar pela nossa liderança, o país? A palavra de Deus diz isso. Porém, quando você vive dentro do propósito do Senhor, todas as coisas em sua volta passarão a fazer sentido e cooperarão para seu próprio crescimento. A gente mais cresce na diversidade. Quando a gente está na boa, a gente não cresce. Pode ver, eu vejo, né, na vigília. Nós temos vigília todo mês. A terceira sexta-feira do mês. Entendeu? Tem sexta-feira que está super lotado. Nós temos capacidade para umas 200 pessoas, mais ou menos, no nosso auditório lá na chácara. Às vezes tem que pegar cadeira, tirar cadeira de secretaria, porque está super lotado. A primeira coisa que eu falo é, irmão, Pai do Senhor, tudo bem? Tudo bem.
está aqui porque está na prova. Fala a verdade, sair de casa numa noite fria, 11 horas da noite, e orar até as 3 da manhã, você dá conta? Pergunta para o irmão, para sua irmã, Deus está falando com você, não estou sentindo nada. Não é isso? Se eu falar para vocês, espero você nessa próxima vigília, lá juntamente conosco. Entendeu? Você vai falar, pastor, vamos deixar passar está entrando o inverno agora, vamos esperar passar o inverno, entendeu? Mas quando a coisa arrocha, fala a verdade, a gente vem para a oração, pastor, tem oração às 5 da manhã, às 4, vamos fazer alguma coisa, pastor, a esta hora, percebe? É porque nós queremos ficar na zona de conforto, e Deus não tem zona de conforto para aqueles que têm um propósito com Ele. Nós temos que aprender a viver com essa convicção. Você precisa encontrar sentido naquilo que faz e não fazer apenas o que disseram que é preciso. Tem muita gente que assim, é preciso fazer, ela não sabe nem para que fazer. Pega lá, põe aqui, agora leva lá, põe aqui. Aí depois você quer servir o rei? Você nem perguntou, você fica que nem bobo, de lá para cá, você é João Bobo, é aquele... Não, sabe? Nós precisamos perguntar qual é o sentido disso aqui. Já vou lá, volto aqui, o que você quer com isso aqui? Ou você vai ficar, Deus mandou, Deus vai mandar você ficar pondo aqui, põe para lá, traz para cá, você não produz nada. Entendeu? Deus chamou eu e você, para nós frutificarmos, dar frutos. Ei, você não entendeu? Deus chamou eu e você para nós frutificarmos. Há um propósito de Deus, que eu e você, nós tragamos o céu para a terra. Ixi, ninguém entendeu. Deus quer trazer o céu para a terra. É a oração do Pai Nosso. Amém ou não amém? Deus quer fazer do meu lar, do teu lar, quer fazer da minha vida o céu na terra. Entendeu? Esse é o propósito de Deus para a minha e para a tua vida. A segunda é que o propósito é o nosso legado. É aquilo que Deus tem para eu e você marcarmos essa geração. Nós não podemos, nós temos que fazer história nessa geração e deixar um legado. Já pensou? O que é que os seus filhos vão dizer da sua partida? Porque teve reis na história que não deixou, entendeu? Não deixou memória. Não deixou lembrança nenhuma. Percebe? E nós temos que entender que se Deus tem um propósito na nossa vida, o que as pessoas vão falar no nosso fúnebre? Não deixou memória nenhuma. Já foi tarde. Gente, não. Era um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de oração, uma mulher de oração, um homem de fé, uma mulher de fé. Deus, através dele, olha, levantou multidões. Através dele, Deus trouxe cura, trouxe libertação, trouxe coisas maravilhosas. A nossa família não foi mais a mesma depois que o papai se converteu. A nossa família não foi mais a mesma depois que a mamãe se converteu. O filho, ele tem que ter, sabe, esse desejo no coração, ele tem que ter essa, sabe, expectativa. Eu vou mudar a história dessa cidade. Eu vou mudar a história dessa cidade. Percebe? Nós precisamos, sabe, voltar a ter esses sentimentos. Quinox, ele diz, dai-me a Escócia, compreendeu? Ou tira a minha alma, tira a minha vida. O homem amava a sua nação. Qual tem sido a minha, a tua oração? Que legado nós vamos deixar depois da nossa partida? Percebe? Tudo tem um propósito. E nós precisamos lembrar que o propósito é o nosso legado. O propósito deve ser encarado como um legado que você deseja deixar no mundo e na vida das pessoas à sua volta. Quem está vivendo o propósito não se confunde, não é confundido quem está vivendo o propósito, pois ele sabe o seu destino. Meu tempo terminou. Eu teria mais um ponto aqui para colocar, mas vamos concluir, vamos ficar em pé. Por favor, vamos nos colocar em pé. Eu gostaria que você hoje, sabe, eu não sei qual é o costume que vocês têm aqui. Vocês fazem apelo aqui? Fazem? Gente,
Nos primórdios da minha conversão, eu acho que as pessoas pensavam assim, pô, esse negrão peca pra caramba. E pecava mesmo. Mas tinha coisa que eu nem sabia. Eu falava, bom, vai para o crédito, que se eu não pequei, com certeza eu vou pecar. E tem um propósito nisso, eu ia para frente. Hoje, às vezes, a gente precisa fazer um malabarismo. A gente sabe quem é a pessoa. Como pastor, a gente sabe, a gente conhece as pessoas. E nós nos conhecemos, nós estamos numa família aqui. Essa igreja é uma igreja família? É, porque pelo que eu conheço do Sandro, ele é da minha geração, esse moço. Nós prezamos pela amizade. Nós prezamos, compreendeu? Pelo caráter. Nós somos dessa geração, compreendeu? Que um fio de bigode ainda vale alguma coisa. Sabe, a palavra da gente. E nós temos entendido, eu tenho falado na nossa igreja, eu te represento, mas você me representa. Sabe a oitava? Sabe, lá da igreja do Sandro, aquela pessoa é de lá. E aí ela está falando bem ou mal dela. Porque aquilo que te fere, me fere. E aquilo, compreendeu? Que fere o pastor, deve ferir vocês também. Nós somos uma família, nós somos um corpo. E nós temos que entender que os propósitos que Deus tem colocado para o pastor pastorear a nossa igreja, é o propósito também da minha vida. Nós temos que sonhar juntos. Propósitos são sonhos, são, sabe, as inspirações que Deus coloca em nosso coração, É o destino que Deus tem para ter criado esta igreja, para ter trago você para essa igreja. A conclusão que eu chego, sabe quem é? Quem vive o propósito é como uma flecha nas mãos de Deus. Eu vou repetir isso. Quem vive o propósito é como uma flecha nas mãos de Deus. Eu quero fazer um apelo aqui. E você entrou aqui, não tem que ter vergonha, entendeu? Porque às vezes, eu não quero me expor. Não, a exposição é a gente se manter nessa zona de conforto, compreendeu? Deus fala conosco, faça, Deus está falando comigo, e eu ficar como que, entendeu? Não tem nada a ver comigo e tal, e deixar a onda passar. Não deixa a onda passar. Você tem vivido tempos que a vida não está fazendo sentido para você. Por quê? Porque o namorado, o noivo, o seu marido foi embora? Não. O sentido não está, compreendeu? No noivo, no namorado, na perca do emprego, do salário. Não. O sentido da vida está em Deus, no propósito de Deus. E você tem passado um processo que você, sabe, a vida perdeu assim, sabe, a alegria, o sentido. A vida perdeu sentido para você. Eu quero orar com você. Saia do teu lugar, eu quero orar com você. Mas pastor, o que vão dizer o irmão, a fulano, ciclano? Problema dele. Eu tenho satisfação para dar a Deus. Eu não tenho que prestar conta para homens. É com Deus. É com Deus. Eu preciso entender que é um processo. É um processo que você está vivendo. Ele vai passar. Com certeza vai passar. Mas é necessário que você suporte. É difícil, eu sei que é difícil. Mas você precisa se lembrar que você não pode falar daquilo que você não experimentou. O meu e o teu Deus é um Deus de experimento, experiência. Eu quero orar com vocês. Venham mais para frente aqui. Vem mais para frente, vocês que vieram nesse primeiro apelo. Venha para cá. O segundo e último apelo que eu quero fazer é você que sabe que Deus tem um propósito, mas não sabe qual é o propósito. Deus tem um propósito, mas eu não sei. Entendeu? Tem a ver com aquilo que gera prazer. Sabe? O propósito de Deus gera prazer. Você faz com a mão nas costas. Sabe? É isso que Deus quer usar para aproximar muitas pessoas para Ele. Você precisa entender que esta tua formação
esta colocação. Há uma pessoa aqui que Deus colocou você num lugar que você mesmo fica se perguntando: mas como é que eu cheguei aqui? Eu quero que você entenda, eu sou boca de Deus para você hoje à noite aqui. Deus te colocou lá para alcançar almas. Volto a dizer, não é porque você é tão bom, é porque Ele tem propósito com aquilo que você é bom. Coloque-se na posição, coloque-se nas mãos de Deus, porque Ele vai usar você de uma maneira sobrenatural. Deus quer usar você de uma maneira sobrenatural, mas para isso você precisa se render à vontade dEle, e Ele vai revelar aquilo que tem para a sua vida. Eu quero orar com você. Saia do teu lugar. Não deixe essa oportunidade de maneira alguma bater na tua porta e escapar. Aleluia. Aleluia. Deus falava fortemente que havia mais uma pessoa aqui, e é você. Deus tem algo para fazer na tua vida. Confie nele, não é você. Não tem a ver com você, tem a ver com Deus através de você. E você sabe o que o Senhor está falando com você. Você sabe. Vamos orar. Vamos orar. Coloque a mão no teu coração. Vamos orar. Comece a pedir a Deus para que Ele possa elucidar para você: Senhor, qual é o propósito, Senhor, que o Senhor me trouxe à existência? Tantos se perderam na caminhada, tantos se sucumbiram, mas eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor me guardou, Senhor. Ô Espírito Santo, traz agora a memória do meu irmão, da minha irmã, Senhor, o propósito, porque ele nasceu e nasceu nesta família. Pai, em nome de Jesus, traz a memória dele, porque de tantas perdas. Pai, em nome de Jesus, traz a memória dele, a memória dela, Senhor, que o Senhor abre portas, mas o Senhor também as fecha, porque é um tempo determinado para todas as coisas. Senhor, dá-nos discernimento do tempo que o Senhor tem, ó Deus, para cada um de nós. Ó Senhor, há tempo de paz, há tempo de guerra, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. É tempo de, ó Deus, juntar pedras, mas é tempo de espalhar pedras. Pai, em nome de Jesus, que o teu propósito, o teu plano, Senhor, ele é perfeito. Ó Senhor da glória, confirma, Senhor, no coração do teu filho, Senhor. Confirma, Senhor, ó Deus, a tua palavra, Senhor. Traz a ele, Senhor, sentido para a vida, Senhor. Ó Espírito Santo, traz ao teu filho, Senhor, ó Deus, a coragem, a ousadia, a intrepidez, Jesus, que é necessária para que ele possa, Senhor, suportar o processo, porque o propósito é certo. Pai, em nome de Jesus, muda, Senhor, em nome de Jesus, o curso, Senhor, da história, da vida do meu irmão. Não havia sentido ele estar aonde ele estava, não havia sentido algumas situações, mas a partir de agora nós teremos, Senhor, do teu Espírito a revelação, Senhor, que tudo na nossa vida tem um propósito teu, Senhor. Eu oro, Deus, e profetizo em nome de Jesus, Senhor, sobre esta igreja, sobre o meu irmão, a minha irmã, sobre o teu servo, Senhor, que está, Senhor, ó Deus, à frente deste rebanho. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para eles. Em nome de Jesus, viva o propósito de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
adore. Adore, 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 adore. Levante a sua mão, aplauda Ele. Abra sua boca da glória. Aleluia. Existe uma promessa de Deus para a sua vida. Talvez você não entenda, mas a palavra de Deus, ela diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? Levante a sua mão. Aleluia. Tem um mistério aqui. Deus diz: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós. Eu é que sei o propósito que tenho sobre vós, pensamento de bom e não de mal. Amém? Amém? Deus tem algo poderoso para a tua vida. Receba essa palavra para a tua vida. Viva nela, caminhe sobre ela, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, pastor Valdomiro, o pessoal que vieram com ele. Deus tem um propósito também na sua vida. Glória a Deus. Amém. Estenda suas mãos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a nossa vida. Que o Senhor possa derramar a tua graça sobre cada um de nós. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja no meu, no seu e no nosso coração. Se você crê, diga: Deus abençoe. Vai na paz.